Glória a Deus, que estão nessa manhã com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nessa manhã abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nessa manhã, meu amado, estamos aqui para poder pregar uma palavra de salvação, de vida eterna. E que o Senhor Jesus, Ele vai de encontro à sua vida nesse momento. Que você possa dar crédito à palavra de salvação, à palavra de vida eterna. Rapidamente, uma mensagem para mim e para você nessa manhã. A palavra do Senhor vai falar em Lucas 19, versículo 9 e versículo 10, onde a palavra do Senhor ela vai falar assim. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Palavra do Senhor nessa manhã vai nos falar sobre essa salvação, onde a palavra vai falar para mim e para você, onde Jesus diz: olha, hoje entrou a salvação nessa casa, hoje a salvação entrou nessa casa. Mas nós paramos para meditar nessa palavra, para a salvação entrar na casa desse homem chamado Zaqueu. A palavra diz que ali estava Jesus. E Jesus, ele estava cercado de uma grande multidão. Mas a palavra diz que Zaqueu, um cobrador de impostos, a palavra diz que ele era de pequena estatura, mas ele queria ver quem era a pessoa de Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. E Zaqueu ali, ele não podendo ver Jesus, porque havia multidão ao redor de Jesus. Ali Zaqueu, ele decide, ele toma a decisão, e ele sobe naquela figueira, a palavra diz, e ele subindo ali. Quando Jesus, ele está ali embaixo daquela figueira, Jesus, ele olha para cima. Já não é Zaqueu que fala, mas é o próprio Jesus. Vai olhar para cima e falar: Zaqueu, desça daí, porque hoje me convém entrar na sua casa. A palavra diz que Zaqueu, ele se alegrou. Zaqueu, ele se alegrou com aquela fala de Jesus. E Zaqueu, ele não hesitou, ele desceu rapidamente e ele abriu a porta da sua casa para Jesus. Então nessa manhã, nesse momento, Jesus também, ele quer adentrar, ele quer entrar na sua casa. Mas para Jesus entrar na casa de Zaqueu, foi preciso Zaqueu aceitar Jesus entrar na sua casa. Foi preciso Zaqueu se alegrar para que Jesus entrasse na sua casa. E a palavra vai dizer que Jesus diz: olha, hoje entrou a salvação nessa casa. Hoje a salvação entrou nessa casa. Porque esse também é filho de Abraão. Deixa eu falar para ti, meu amado, nesse momento. Talvez a palavra vai dizer também que Jesus, ele está à porta, ele está batendo. E quem ouvir a voz, Zaqueu, ele deu ouvido, ele ouviu a voz de Jesus. Talvez Jesus, ele quer entrar na sua casa, mas talvez ainda você não deu ouvido à voz de Jesus. Talvez você ainda não decidiu abrir a porta para Jesus entrar. Porque a palavra diz: eu entrarei, cearei, estarei com ele. E Zaqueu abriu a porta da casa dele. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Talvez a sua casa, a sua vida está uma bagunça. Talvez está acontecendo coisas na sua casa, na sua vida, e você não quer abrir a porta para Jesus entrar. Zaqueu, eu acredito, Zaqueu era um homem mal visto pela população, porque ele era um cobrador de impostos. Talvez ele era odiado pelo povo. Mas Jesus entrou na casa de Zaqueu. E a palavra diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Aqui eu posso ver que Zaqueu, ele estava perdido.
se encontrou quando teve um encontro com Jesus. Zaqueu fala: mestre, se eu tenho roubado, se eu tenho defraudado o povo, eu devolvo 4 vezes mais. Deixa eu te falar, quando nós temos um encontro com Jesus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e nós colocamos na mesa perante Cristo, Jesus, ele muda a minha e muda a sua vida. Porque Zaqueu, ele colocou na mesa: se eu tenho, eu devolvo. Se eu tenho roubado, eu devolvo. E ali a salvação alcançou aquele homem. Jesus alcançou a vida daquele homem. E Jesus, ele quer ter um encontro contigo. Mas quem abre a porta da minha e da sua vida, quem abre da minha vida sou eu mesmo. Quem abre da sua é você mesmo. Então cabe a escolha ouvir a voz de Jesus e abrir a porta para Jesus entrar. Quando alguém chega na porta da sua casa, a decisão de receber essa pessoa é sua. Tem pessoas que batem você e não recebe. Você se esconde. Mas tem pessoas que quando bate você se alegra e abre o portão. Assim é com Jesus. Quanto tempo nós vamos se esconder? Quanto tempo você vai se esconder da presença? Quanto tempo você vai deixar Jesus batendo na porta e não vai abrir a porta para ele entrar? Jesus, ele não invade a vida de ninguém. A palavra diz que Jesus, ele convida e Jesus, ele bate na porta. O único meio de salvação se chama Jesus Cristo. Não há outro Salvador, não há outro caminho, não há outro mediador. O único Salvador é Cristo Jesus. O único que veio buscar e salvar é Jesus Cristo. Aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. Aquele que o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então ele entrou na casa de Zaqueu. E a palavra diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Que a salvação também possa entrar na sua casa, em nome de Jesus. Seu Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu oro e te entrego cada um que está me ouvindo. E que nessa manhã, nessa tarde, nesse momento, possa dar ouvido à tua palavra e abrir a porta e o Senhor entrar, fazer renovo. Que o Senhor possa curar, libertar cada vida, em nome